Porque quando você tem um teto, você faz escolhas melhores. Aí se sobrar R$5 eu compro pão de queijo. A gente vai aplicar a teoria da caixa, do teto e da torneira. Natália, que teoria é essa? Eu mesma criei, obrigada. Tô mexendo no cabelo porque eu tô nervosa. Ai, que vergonha! Porque eu gosto de gastar muito em lazer, então a gente pode manter? Não. No episódio anterior, a gente conheceu a Thay de verdade. A rotina, as dores, o cansaço de trabalhar muito e sentir que o dinheiro nunca acompanha. Hoje a gente começa a organizar esse cenário. E eu quero começar dizendo uma coisa importante. Organização financeira não é sobre cortar tudo, se punir ou viver apertada. É sobre dar direção para o seu dinheiro. Aqui a gente vai usar uma lógica simples que eu gosto muito, que é a teoria da caixa, do teto e da torneira. Todo dinheiro precisa de uma caixa. Caixa de aluguel, de alimentação, de deslocamento, de lazer. E cada caixa precisa ter um teto. E também precisamos fechar as torneiras, que parecem invisíveis, mas que fazem um estrago no orçamento. Porque quando o dinheiro fica solto, ele escorre. Mas quando ele tem caixa e teto, você começa a fazer escolhas melhores. Então, nessa primeira parte, eu vou te mostrar como a gente organiza o orçamento da Thay, usando o mínimo real que entra todo mês, olhando para o que já acontece para a prática e não para o ideal. Aqui não tem mágica, tem clareza. Muita gente diz que não precisa aprender a economizar, e sim ganhar mais dinheiro. Mas se ganhando o que você ganha hoje, você não tem controle sobre as suas finanças, não é tendo mais dinheiro à disposição que isso vai se organizar. Ou melhor, isso só vai piorar. Por quê? Você vai aumentar o seu custo de vida conforme você ganha mais dinheiro. Exatamente porque essa é a sua mentalidade. Quanto mais eu ganho, mais eu posso gastar. Então, enquanto não há educação financeira de verdade, você vai continuar, desculpa a expressão, correndo atrás do rabo e achando que a culpa é exclusivamente do seu salário. Você costuma separar o seu dinheiro assim que você recebe? Não, já vai tudo pra pagar logo. Aí se sobrar R$5 eu compro pão de queijo. O desconhecimento sobre os seus ganhos e gastos é o melhor amigo das dívidas e do medo de abrir a fatura do cartão. Qual conta te gera mais tensão quando você lembra? Começa com C e termina com tão. Cartão. Nossa Senhora. Hoje o seu dinheiro fica todo junto na conta ou ele fica separado por funções? Então, ele fica todo junto, mas eu quero separar. Eu até abri uma outra conta pra eu colocar as minhas coisas do CNPJ e outras coisas no CPF. Que é 2 personalidades, CPF e CNPJ. Você sente ansiedade na hora de pagar suas contas com medo de faltar dinheiro? Sinto. É triste, viu? Tá, então antes da gente falar sobre investimento, vou te explicar o que a gente vai fazer hoje. A gente vai focar primeiro em estabilizar o seu orçamento, você entender o que entra, o que sai, pra gente conseguir fazer esse planejamento. Então a gente vai fazer a base que vai tornar possível você conseguir fazer os seus investimentos. Então no último episódio você contou pra gente que você faz pelo menos R$ 2.700 por mês. Isso. Então a gente vai usar esse valor como uma base. Ótimo. Para as contas essenciais e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho. Então, para isso, a gente vai aplicar a teoria da caixa, do teto e da torneira. Natália, que teoria é essa? Eu mesma criei, obrigada. Eu sou a criadora. Sou a criadora, então prestem atenção. Se vocês querem fazer uma organização financeira que realmente faz sentido, não é aquela coisa que o coach vai jogar na sua cabeça e falar: não pode fazer nada, não pode comprar nada. Não. Aqui a gente tem pode até acontecer um caos, uma compra meio sem sentido, mas ela tá dentro de um ambiente controlado. Igual colocar a criança naquele chiqueirinho, a criança pode fazer o que ela quiser, mas ela tá ali dentro. Essa é a nossa garantia. Então o seu chiqueirinho financeiro vai ser essa teoria. Como é que ela funciona? Primeiro a gente vai dividir o seu orçamento em caixas. Quais caixas são essas? Aluguel, contas básicas, alimentação, lazer, saúde, deslocamento. Então a gente vai separar cada parte da sua vida em uma caixa. Você já tinha pensado em dividir o seu orçamento dessa maneira? Não.
Tudo novidade pra mim, gente. É tudo novidade. Tô mexendo no cabelo porque eu tô nervosa. Natália, como é que eu faço pra entender o que fica em cada caixa? A gente vai pegar os 3 últimos extratos do seu banco, as 3 últimas faturas, e a gente vai montar esses padrões. Então a gente vai separar por categorias de gasto e entender como você faz. Mas sem susto, é exatamente pra gente parar Ai, que de se vergonha. assustar. É exatamente pra gente parar de se assustar com a fatura. A partir daí, a gente vai determinar um teto para cada uma dessas caixas. Então, por exemplo, lazer, você vai determinar R$500 por mês em lazer. Alimentação, você vai determinar R$2.500 com alimentação todo mês. Quem se assustou com esse R$2.500 nunca fez um mercado na vida, hein, amor? É super possível, tá? Porque também tem essa. Sim. Quando te apresentam geralmente esses orçamentos, te jogam números que não fazem o menor sentido. Quem por aí estava por dentro dessa fofoca financeira quando um certo coach financeiro jogou pra gente que era possível dividir um salário mínimo e viver bem, hein? Gente, Pagando isso é aluguel. Pagando aluguel, tá? Quem não se lembra, eu me lembro. Orçamento de alimentação de R$250 por mês. Nós não estamos vivendo no mesmo mundo, estamos vivendo em mundos separados. Então depois, como é que a gente faz para definir esse teto? A gente vai entender pelo seu padrão quanto você gasta mais ou menos em cada categoria. E a gente vai fazer um controle disso. Então, ai, Natália, porque eu gosto de gastar muito em lazer, então a gente pode manter? Não. A gente tem que dar uma diminuída no que faz sentido também. A gente pode, eu gosto de falar que a gente pode ter sempre um pouco de tudo, mas a gente não pode ter muito de tudo, infelizmente. Precisamos fazer essas escolhas. Então, quando a gente delimita o teto, parece alguma coisa inocente, assim, ah não, eu só botei um teto simplesmente decorativo. Não, porque quando você tem um teto, você faz escolhas melhores. Então, eu me lembro de quando eu era criança, meus pais me levavam na loja de brinquedo para comprar presente de Natal. Quando eles falavam, escolhe um brinquedo, eu ia maluca procurando o que tem aqui, o que eu posso comprar. Mas quando eles falavam, Natália, você pode entrar na loja, você pode gastar R$100. Eu pensava no que eu ia fazer com os meus R$100. Então você pensa melhor na hora de fazer. Então quando você tem aberto para R$2.000 de lazer por mês, você vai em qualquer lugar que te chamar. Você vai em qualquer coisa, você faz qualquer coisa, aquele orçamento aberto, assim, passou de 2.000, tanto faz. Agora, quando você delimita, por exemplo, 500, pronto, fiquei, eu vou escolher melhor o que eu vou fazer. Que é uma estratégia que a gente utiliza até na infância, por isso que a gente tem a mesada, por exemplo, que é maravilhoso para ensinar para o jovem, para a criança, como lidar com o dinheiro, porque você tem um teto. Enquanto você não tem um teto para lidar, você vai gastando, e você entra também naquela síndrome de não vou olhar quanto deu a minha fatura porque eu estou com medo, e você vai deixando aquilo acontecer. Agora, quando você tem o teto e você sabe que você está controlando, a fatura não te assusta nunca mais. Não pode ficar emprestando limite entre as caixinhas. Ai, Natália, eu nem falei nada, mas pensou que eu sei. O que fazer quando sobrar dinheiro daquele teto que você determinou? Você vai guardar. Ele vai direto para a caixinha de guardar. Porque se você pegar esse hábito de ficar emprestando dinheiro entre caixinhas, para que a caixinha existe? A organização vai virar uma festa da uva, você vai se perder novamente. Então é importante que você respeite o teto de cada caixinha e o que sobrar, você vai guardar para o futuro. Então, recapitulando, temos as nossas caixas divididas em categorias. Aqui também a gente não fala sobre gastos essenciais e não essenciais, porque cada um tem uma dinâmica de vida. Então, para algumas pessoas, por exemplo, a parte de saúde, ela tem mais gastos porque a pessoa gosta de fazer várias modalidades. Ela faz pilates, ela faz yoga, ela faz academia, ela faz 1000 coisas. E para outra pessoa, às vezes, ela faz a sua musculação, uma esteira e tá tudo bem. Então, a gente não consegue fazer essa divisão pensando em personalizar. Quando a gente, de fato, entende que cada ser humano é um universo, a gente entende que cada um tem as suas necessidades. Então, a gente não tem como colocar todo mundo no mesmíssimo lugar, porque cada um é cada um. Até aqui a gente organizou o dinheiro em caixas, entendeu quanto entra, quanto sai e qual é o teto de cada área da vida. Isso sozinho já muda muita coisa, porque quando você sabe onde o dinheiro deve ir, você para de gastar no automático.
Mas tem um detalhe importante. Mesmo com caixa e teto, muita gente sente que o dinheiro ainda não sobra. E quase sempre o problema não está nas contas grandes, está nas pequenas torneiras abertas ao longo do mês. E é exatamente isso que a gente vai olhar na parte 2 desse episódio, que sairá na próxima quinta-feira. Ative as notificações para não perder nada, hein?